Oi, tudo bem com você? Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Não sei se você já ouviu falar desse material. Ele é um documento que está disponível no site do Ministério da Saúde e ele é muito legal de todo mundo acessar ele em algum momento da vida, pelo menos. A partir desse guia alimentar, a gente tem alguns elementos que vão direcionar como a gente deve tratar a nossa alimentação. E isso vai além de pensar nos macronutrientes ou nos micronutrientes, então vai além das calorias também, né? A divisão que o Guia Alimentar faz com relação à alimentação é sobre processamento de alimentos. Isso vai ser muito importante da gente reconhecer, especialmente quando a gente vai ao supermercado. Porque dentro do mercado, quando a gente está fazendo as compras dos alimentos que nós vamos levar para a nossa casa, é a hora que a gente vai estar utilizando muito das informações que são trazidas no guia. Então eu vou apresentar para vocês essa classificação nova, é o nome da classificação, inclusive, que o guia traz, e a partir dessas informações vai ficar um pouquinho mais fácil de você ter uma alimentação adequada e saudável na sua casa. Primeiro a gente vai falar sobre os alimentos in natura e minimamente processados, que devem ser a base da nossa alimentação. E neles estão incluídos os vegetais, as frutas, os cereais, né? Tudo aquilo que vem da natureza. As carnes também estão incluídas dentro dos alimentos in natura. Mesmo quando a gente compra aquelas carnes que vêm embaladas a vácuo, que já estão cortadas ali ou empacotadas sem temperos, nós podemos considerar como minimamente processados esses alimentos, né? Uma vez que eles passam pelas mãos da indústria para fazerem pequenos processamentos, né? Como o corte, a limpeza, a higienização desses alimentos e enviar para os mercados. É importante notar que não deve haver a adição de nenhum conservante nesses alimentos para eles serem considerados in natura. Tem que fazer uma pontuação aqui, porque existe um alimento onde o conservante acaba sendo bem-vindo, que é o leite. O leite UHT, ele tem aqueles conservadores, e se for possível, quem puder estar comprando os leites que contêm menos conservantes, melhor. Mas ainda assim o leite vai ser considerado in natura, mesmo com a adição de alguns conservantes, tá? Na segunda parte da classificação, a gente vai ter os ingredientes culinários, e esses ingredientes culinários são aqueles que vão apoiar na hora de fazer a comida, né? Na hora de montar as nossas preparações culinárias. Então, os ingredientes culinários vão ser preferencialmente as gorduras, o sal e o açúcar. Então, banha de porco, manteiga, os óleos vegetais, eles vão estar incluídos dentro dessa parte da classificação. Assim como o sal e todos os tipos de açúcar. Açúcar demerara, açúcar branco, açúcar mascavo, o próprio mel. Eles devem ser utilizados em pequenas quantidades ali para dar um pouco de sabor ou realçar o sabor, né? Como muitas vezes o sal é utilizado, assim como as gorduras, né? Elas devem ser usadas com moderação. Terceiro ponto da classificação são os alimentos processados. E o que a gente vai entender como processados? São alimentos que vieram da indústria, sim, e passam por um processamento onde é adicionado água, sal ou açúcar, tá? E em alguns casos vinagre. Então, o que vai estar incluído dentro desses alimentos? As conservas, as compotas. Então, um atum enlatado em água ou óleo, ele pode ser considerado um alimento minimamente processado. Ervilha, milho, as seletas de legumes que vêm ali dentro daquelas embalagens que tem água e sal. Hoje em dia está muito mais complexo, a gente precisa fazer uma busca muito mais apurada para encontrar alimentos que não contenham regulador de acidez, que não contenham acidulantes, e isso caracteriza, sim, como alimentos ultraprocessados, que é o último da nossa classificação e que, de acordo com o Guia Alimentar, devem ser evitados. E esses alimentos são todos aqueles que estão presentes no supermercado e que vão conter mais do que 3 ingredientes na sua classificação, além de terem ali sempre
vários produtos da indústria química, né? Então são aqueles produtos que a gente não consegue nem repetir o nome com muita facilidade e também não encontra para utilizar na cozinha de casa. Reconhecendo mais ou menos esses alimentos, essa classificação dos alimentos, fica um pouco mais fácil da gente ir ao mercado e conseguir fazer melhores escolhas. Lembrando que a base da nossa alimentação deve ser composta de alimentos in natura ou minimamente processados, o que é uma grande parte, que tem uma grande quantidade de alimentos que podem estar ali dentro da nossa base: arroz, feijão, as carnes, as saladas, os legumes, as frutas, os cereais vão estar ali presentes dentro dessa classificação, com sem abusos, né, os ingredientes culinários, para complementar as refeições, os alimentos processados e, eventualmente, muito eventualmente, a gente pode estar utilizando os alimentos ultraprocessados. As preparações culinárias são aquelas que nós fazemos na nossa casa. Então, a gente vai comprar os alimentos separadamente e fazer uma preparação, usando eles em conjunto para servir para a nossa família. Para você conseguir fazer boas preparações, são necessárias habilidades culinárias. E essas habilidades nós fomos perdendo conforme a indústria foi tomando conta dos processos de comercialização e venda dos alimentos, dos produtos alimentícios. Então, quanto mais a gente comprou alimentos prontos, menos habilidades culinárias nós estamos tendo. Então, é um momento que a gente precisa reconhecer a classificação e ir retomando aos poucos as nossas habilidades culinárias. Voltar para a cozinha é importante. Voltar para a cozinha é saudável e vai te proporcionar processos de melhora na sua alimentação. As pessoas que estão com doenças crônicas não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, precisam modificar de maneira muito urgente a forma de se alimentar. O guia já traz essas referências e hoje nós sabemos mais ainda que muitos desses alimentos industrializados, os ultraprocessados, eles trazem um maior risco de doenças crônicas não transmissíveis, inclusive câncer, tá? Então, câncer de intestino, de estômago, toda a parte digestiva, digestória, podem ser causados pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Então, o ideal é a gente voltar para a nossa cozinha em família, convidando os familiares para fazerem parte desse processo e mudar a nossa alimentação por uma alimentação mais adequada e saudável. Em breve a gente volta com mais informações, tanto sobre o guia alimentar, sobre alimentação saudável, emagrecimento e saúde. Até a próxima!